Bom dia! Vamos ao estudo de mais um autor aí, do concurso público para Jundiaí, porém serve para vários outros concursos públicos, não só para Jundiaí, porque Vygotsky, né, conhecidíssimo em concurso público. Então aqui para Jundiaí eles estão pedindo o livro A Formação Social da Mente, tá? Para a gente poder estudar aí. E é o último autor do concurso que nós vamos estudar para Jundiaí, tá? Todos os autores já foram gravados, já estão aqui no canal do YouTube, já estão no playlist Jundiaí, todos os autores, tá? Hoje foi o último dia dos autores. Os próximos passos é o resumo que será feito desses autores, com o pensamento de cada um resumido, e treinos de provas anteriores que nós vamos fazer, tá? E depois eu vou conferir se todas as leis foram gravadas, ok? Eu também estou fazendo checklist para verificar se todas as leis foram gravadas. Já fiz um checklist dos autores e este é o último mesmo, ok? Vamos lá? A Formação Social da Mente de Vygotsky, conhecidíssimo, né? Vamos lá. A essência da hipótese estabelecida por Vygotsky é a noção de que os processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizado. Então, para Vygotsky, já começa assim, ó. A noção de que os processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizado. Ou seja, cada um no seu momento. Tem o momento do desenvolvimento e tem o momento do aprendizado, conforme Vygotsky. O processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrás do processo de aprendizado. Tá vendo? Então, ele fala que o processo de desenvolvimento não caminha junto com o processo de aprendizagem. Porque conforme o desenvolvimento, ele é mais lento do que o da aprendizagem. Então, não caminham juntos. Existem os dois momentos, mas eles não se coincidem. Não caminham juntos. Existem as duas coisas, mas não caminham juntas, tá? Conforme o Vygotsky, o de desenvolvimento é mais lento do que o de aprendizado, tá? No momento em que uma criança assimila o significado de uma palavra ou domina uma operação tal como a adição ou a linguagem escrita, seus processos de desenvolvimento estão basicamente completos. Na verdade, naquele momento, eles apenas começaram. Vygotsky aponta para a importância da linguagem. Então, Vygotsky também coloca a importância da linguagem como instrumento de pensamento. Tá? Instrumento de pensamento. A linguagem, né, é importante como instrumento de pensamento. Afirmando que a função planejadora da fala introduz mudanças qualitativas na forma de cognição da criança, reestruturando diversas funções psicológicas, como a memória, a atenção voluntária, a formação de conceitos. Então, tudo isso é importante para o Vygotsky. Ok? E a linguagem é a ferramenta mais importante, agindo decisivamente na estruturação do pensamento e é fundamentalmente básica para a construção do conhecimento. Tá? Então, a linguagem é de extrema importância para o Vygotsky. A linguagem é a ferramenta mais importante, agindo decisivamente na estrutura do pensamento e é fundamentalmente básica para a construção do conhecimento. A linguagem é considerada como instrumento, pois ela atuaria para modificar o desenvolvimento e a estrutura das funções psicológicas superiores, tanto quanto os instrumentos criados pelos homens modificam as formas humanas de vida. O sujeito do conhecimento não é apenas ativo, mas
interativo. Então, não só ativo, mas interativo. Porque constitui conhecimentos e se constitui a partir das relações intra- e interpessoais. Tudo palavra que nós já conhecemos aí do famoso Vygotsky, tá? Deixa eu até colocar um espacinho entre uma coisa e outra, para deixar bem frisado. O organismo e a personalidade reagem frente à sua própria deficiência e no processo de desenvolvimento e de adaptação ativa ao meio. Formam uma série de funções, com cuja ajuda compensam, nivelam, substituem as deficiências. Vygotsky afirma que, no primeiro momento, o conhecimento se constrói de forma intersubjetiva, ou seja, entre pessoas. E no segundo momento, de forma intrasubjetiva, ou seja, no interior de cada pessoa. Isso é importante. Então, o Vygotsky, ele fala das duas coisas. Que o conhecimento se constrói. Aqui. Vamos separar aqui. De forma intersubjetiva, que é entre pessoas, e aqui. E de forma intra, né? Inter, fora, intra, dentro, tá? Então, de inter, entre pessoas, e intra, no interior de cada pessoa, de cada sujeito, tá? Então, o conhecimento se constrói de duas maneiras aí, conforme o Vygotsky. Lembrando que ele é totalmente interacionista, ok? Ele fala da interação, que vai aprender a se desenvolver interagindo com o meio, interagindo com as pessoas. Quando o bebê entende a mão para trocar o objeto e o adulto o aproxima dele, aos poucos a criança internaliza esse gesto como o de apontar. Os adultos que cuidam de um bebê não lhe proporcionam apenas cuidados físicos, mas colocam sobre ele certas representações sociais, imagens, ideias, expectativas que o introduzem no mundo da cultura. Passo a passo, as crianças vão construindo significados, construindo valores, num diálogo consigo próprios, com o outro, com o mundo. Isso é importante, conforme o Vygotsky, né? Com o mundo, é a interação. Levando mentalmente as várias posições, opiniões, concepções, perspectivas sobre determinado assunto. A linguagem, então, é o sistema simbólico, tá? Básico de todos os grupos humanos, sendo a principal mediadora entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Vou deixando grifado as partes mais importantes. Em cada situação de interação, que ele é totalmente interacionista, né? Vygotsky. Em cada situação de interação, o sujeito está em um momento de sua trajetória particular, trazendo consigo determinadas possibilidades de interpretação do material que obtém do mundo externo. Vamos lá, continuando. Opa. O curso de desenvolvimento da criança caracteriza-se por uma alteração radical na própria estrutura do comportamento. A cada novo estágio, a criança não só muda suas respostas, como também as realiza de maneiras novas, gerando novos instrumentos de comportamento, substituindo sua função psicológica por outra. A complexidade crescente do comportamento das crianças reflete-se na mudança dos meios que elas usam para realizar novas tarefas e na correspondente reconstrução de seus processos psicológicos. O conceito que se tem... Deixa eu colocar aqui separado. O conceito que se tem é que o desenvolvimento implica a rejeição do ponto de vista comumente aceito de que o desenvolvimento cognitivo é o resultado de uma acumulação gradual de mudanças isoladas. Acredita-se que o desenvolvimento da criança é um processo. O que acredita?
Acredita-se que o desenvolvimento da criança é um processo dialético complexo, caracterizado pela periodicidade, desigualdade de desenvolvimento de diferentes funções, metamorfose qualitativa de uma forma ou de outra. Para a mente ingênua, evolução e revolução parecem incompatíveis, e o desenvolvimento histórico só está ocorrendo enquanto segue uma linha reta, onde ocorrem distúrbios, onde a trama histórica é rompida, a mente ingênua vê somente catástrofe, interrupção, descontinuidade. Parece que a história para de repente até que retome, uma vez mais, a via direta e linear do desenvolvimento. O pensamento científico, ao contrário, vê revolução e evolução como duas formas de desenvolvimento mutuamente relacionadas, sendo uma pressuposto da outra e vice-versa. Vê também os saltos no desenvolvimento da criança como nada mais do que um momento na linha geral do desenvolvimento. O desenvolvimento é sempre um pré-requisito para o aprendizado. Olha lá. Isso é importante. O desenvolvimento é sempre um pré-requisito para o aprendizado. E que se as funções mentais de uma criança, são as operações intelectuais, não amadureçam a ponto dela ser capaz de aprender um assunto particular, então nenhuma instrução se mostrará útil. Essa abordagem se baseia na premissa de que o aprendizado segue a trilha do desenvolvimento e o desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado. O desenvolvimento ou a maturação são vistos como pré-condição do aprendizado, mas nunca como resultado dele. Continuação. A grande posição teórica é que postula que aprendizado é desenvolvimento. A grande posição, né? Grandes teóricos. A posição teórica sobre a relação entre aprendizado e desenvolvimento tenta superar os extremos das outras, simplesmente combinando-as. A relação da criança com sujeitos mais experientes caracteriza o que Vygotsky denomina como zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. Tá? É citado aqui a ZDP. Que é a ZDP? É a distância entre o real e o potencial e vice-versa. Permitindo que a criança faça sozinha o que é capaz de fazer e auxiliando quando necessário. Certo? Nesse sentido, o papel do professor e dos outros, sejam eles mais experientes ou não, é o de realizar mediações, significando as ações da criança e com isso levá-la à ampliação de conhecimento. É importante a ZDP, hein? As primeiras mediações se dão pelos gestos das crianças com os outros e irão prestar, verbalizando suas ações, criando situações para a construção do pensamento, para a construção de significados. Assim, esses parceiros irão apresentar o mundo às crianças mediante os conhecimentos através da linguagem, através do qual a criança, na interação com o outro e o mundo, organiza seu pensamento e comunica com os pares. Gente, são várias palavras-chave aí, ZDP, interação, linguagem, né, que nós temos que ficar atentos. Conhecimento, somando-se as interações e a linguagem, de novo, palavras-chave aí, que estarão possibilitando a construção do conhecimento, a construção do pensamento. Há também o jogo enquanto brincadeira, que também é importante, que age na zona de desenvolvimento proximal. Através dele, as crianças podem experimentar situações e entender a realidade. Jogando, brincando, a criança conhece a si própria, aos outros e as relações que ocorrem em diferentes papéis exercidos pelos sujeitos nessa cultura. Tem-se que determinar pelo menos 2 níveis de desenvolvimento. Então, 2 níveis de desenvolvimento. O primeiro pode ser chamado de nível de desenvolvimento real. Vamos grifando aí. O primeiro, desenvolvimento real, isto é,
das funções mentais das crianças que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados. Quando determina-se a idade mental de uma criança usando testes, trata-se do nível de desenvolvimento real. Admite-se então que só é indicativo da capacidade mental das crianças aquilo que elas conseguem fazer por si mesmas. Em resumo, se por pouco a criança não é capaz de resolver o problema sozinha, a solução não é vista como indicativo do seu desenvolvimento mental. Esta verdade pertencia ao senso comum e era por ele reforçada. Nunca consideraram a noção de que aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda dos outros poderia ser de alguma maneira muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que aquilo que consegue fazer sozinho, tá? Então, o primeiro é o nível de desenvolvimento real, que a criança consegue fazer sozinha aí no caso. E o segundo é a zona de desenvolvimento proximal, sendo a distância entre o real e o potencial, né, que a gente tinha falado, ó. O que é o ZDP proximal, zona de desenvolvimento proximal? É a distância entre o real e o potencial, tá? Isso nós já vimos tanto, né, gente? Bom, vocês vão relembrando aí. Deixa eu ver as partes principais aqui que precisa. Aqui. O estado de desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado se forem revelados os seus dois níveis: desenvolvimento real e desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal hoje será o real de amanhã, por exemplo. Existem relações dinâmicas altamente complexas. Primeira concepção, centra-se no pressuposto de que os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. Essa é uma situação, tá? E a outra concepção, que o aprendizado é desenvolvimento. Então, veja. Primeira concepção, centra-se no pressuposto de que os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. O aprendizado é considerado um processo puramente externo que não está envolvido ativamente no desenvolvimento. Ele simplesmente se utilizaria dos avanços do desenvolvimento ao invés de fornecer um impulso para modificar o seu percurso. O desenvolvimento ou a maturação são vistos como a pré-condição do aprendizado, mas nunca como resultado dele. Já na segunda concepção, aprendizado é desenvolvimento. O desenvolvimento é visto como o domínio das reflexões condicionadas, não importando se o que se considera é o ler, o escrever, a aritmética. Isto é, o processo de aprendizado está completa e inseparavelmente misturado com o processo de desenvolvimento. Bom, tem duas concepções aí, né? Diferenças são verificadas nessas duas concepções quanto às relações temporais entre os processos de aprendizado e de desenvolvimento. Então, precisa ser aí analisados as duas concepções dentro desses dois processos. Os ciclos de desenvolvimento vêm antes do aprendizado. A maturação precede o aprendizado, a instrução deve seguir o crescimento mental. E o outro, né? Então, deixa aqui grifadinho. Bom, só deixar grifado o 1 e o 2. Os processos ocorrem simultaneamente, o aprendizado e o desenvolvimento. Então, em está dizendo que o aprendizado precede, né? Que o desenvolvimento precede do aprendizado. E o outro está dizendo que são simultâneos, tá? São duas pesquisas aí, duas concepções. E 3, outra concepção. Tenta superar os extremos das duas, tá? É outra concepção. Através dessa última concepção, pode-se concluir: os dois processos anteriores têm algo em comum, os dois processos anteriores que constituem desenvolvimento são interagentes dependentes.
O amplo papel que a teoria atribui ao aprendizado no desenvolvimento da criança, o que leva a um velho problema pedagógico, o da disciplina formal e o problema da transferência. O aprendizado numa área em particular influencia muito pouco o desenvolvimento como todo. E aqui vamos finalizando. Para Vygotsky, o brinquedo preenche necessidades da criança. Essas necessidades estão ligadas a tudo aquilo que é motivo de ação. Através do brinquedo, o que na vida real passa despercebido para a criança, torna-se agora uma regra de comportamento que estão presentes em todas as situações imaginadas, mesmo que de forma oculta. Com o brinquedo, isso é importante, vai grifando. Com o brinquedo, a criança consegue grandes aquisições, relacionando seus desejos. Deixa eu tirar aqui. Com o brinquedo, a criança consegue grandes aquisições, relacionando seus desejos ao seu papel nas brincadeiras e suas regras. Aquisições que no futuro formarão seu nível básico da ação real e moral. Resumindo, gente, até para Vygotsky, brinquedos, brincadeiras, jogos são importantes no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Ficou muito claro isso daqui, né? Ele faz o fechamento falando da importância do brincar na questão do desenvolvimento e na questão da aprendizagem da criança. Lembrando que quando nós ouvimos falar de Vygotsky, logo vem no pensamento zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o real e o potencial. Tá? Então, deixando claro aí, depois quem quiser dar mais uma lida aí, é apenas um resumo do livro dele. O livro dele é bem extenso, tá, gente? É apenas um resumo aí que eu peguei as partes principais. Lembrando que ele é totalmente interacionista, tá? Ele é totalmente interacionista. Então, ele fala que a criança se desenvolve e aprende através da interação com o meio, interação com o objeto, interação com o adulto, interação com outras crianças. Palavra-chave também, além da interação, linguagem, tá? Linguagem, diálogo, ok? Intersubjetiva, intrasubjetiva, enfim, dá uma lida aí, tá bom? Formação social da mente. Uma lida nele aí. Oxe, cadê eu? Deixa eu só colocar aqui, gente. Oxe. Ah, tá lá em cima. Deixa eu juntar aqui o nome do livro. Pronto. Então, nós finalizamos aí o último livro, que é do Vygotsky, a Formação Social da Mente. É só um resuminho, tá, gente? Vou fazer um resumo com o pensamento geral dos autores aí. Até a próxima.